Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e você está assistindo ao Mangás e Mais News. E para começar a nossa primeira notícia, nós temos aqui uma pesquisa bem bacana, que é o relatório do mercado editorial de quadrinhos aqui no Brasil, organizado pelo Lúcio Luiz, do Quadrinhopédia. E antes de começar a falar um pouquinho sobre esse relatório que saiu aqui, eu tenho algumas ponderações para fazer, como alguém que teve um conhecimento de metodologia científica, né? Afinal, no meu currículo tem um mestrado, né, em gestão e desenvolvimento regional. Então, alguma coisa de pesquisa quantitativa eu entendo. E depois disso, eu darei para vocês uma análise mais mercadológica com relação às informações que foram trazidas aqui. Bom, primeiro ponto. O que o Lúcio Luiz fez aqui, e provavelmente ele foi o organizador dessa pesquisa, né, desse relatório, foi coletar os dados disponíveis em algumas fontes secundárias, né, como o Guia dos Quadrinhos, por exemplo. E esse foi um trabalho, cara, que tomou muito tempo, porque você, para trabalhar esses dados, né, para gerar algum tipo de informação, você precisa fazer a coleta deles. E essa coleta não é automática, né, não é um linkzinho que você vai lá, clica e ele abaixa esses dados para você. Essa coleta foi feita manualmente. Então você teve que entrar nesses sites, né, especializados, como o Guia dos Quadrinhos, e coletar essas informações e planilhar, né, plotar elas no Excel, para enfim depois gerar os gráficos bonitinhos de informações, que é o resultado final da pesquisa que a gente vê. Acontece que, como vocês verão aqui, eu já li esse relatório, tá, antes de gravar o vídeo, é que os dados disponibilizados pelas editoras não contemplam as tiragens. E esse é um dado muitíssimo importante para entendermos melhor o mercado de quadrinhos aqui no Brasil. Então, apesar de todo o esforço do Lúcio Luiz, né, e eu tiro meu chapéu para ele, infelizmente as informações que são trazidas aqui, elas são de certa forma incompletas, né, no que tange a gente conseguir fazer o entendimento, entender melhor o mercado de quadrinhos brasileiro. Isso de forma alguma é culpa dos pesquisadores, né? Isso é uma consequência, infelizmente, da falta de transparência das editoras. Mas eu também entendo as editoras, né? Quando você esconde esse tipo de informação, eles devem tratar isso com uma importância estratégica. Você impossibilita que o teu concorrente, por exemplo, tente roubar de você, esse roubar entre aspas, né? Mas que essa editora concorrente brigue com você no momento de renovação dos direitos de publicação de determinada obra. Então isso também é compreensível, né? Mas vamos ver quais são as informações, então, importantes aqui, que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre o mercado de quadrinhos aqui no Brasil. Novamente, repito, o trabalho desenvolvido pelo Lúcio Luiz, pessoal do Quadrinhopédia. Bom, para quem não vai ler esse artigo aqui, esse relatório por inteiro, o que interessa são os gráficos, né? Os gráficos são a parte mais interessante de um relatório. Então, o que nós temos aqui os títulos publicados por mês dentre os anos de 2021 e 2022. A partir do ano que vem, esse relatório tende a ser anual, né? Ou seja, apenas com os dados do ano de 2023. Assim, por questões metodológicas, não se atenham tanto à variação mensal que ocorre aqui, porque os próprios pesquisadores explicam que eles tiveram uma certa dificuldade em estabelecer o momento exato, né, em que uma obra foi publicada. Lembrando que não são apenas as grandes editoras que estão contempladas aqui nessa pesquisa, mas também as editoras independentes. Cara, isso deu muito trabalho para ser feito. Mas mesmo assim dá para a gente notar, né, que em termos de diversificação, o ano de 2022 foi superior ao de 2021, ou seja, mais obras mais obras foram publicadas. Lembrando, isso não significa que as vendas foram maiores, justamente pela falta de dados com relação às tiragens, né, e às vendas de quadrinhos aqui no Brasil. Porém, se existe uma diversificação maior, nós podemos interpretar isso como que os quadrinhos estão atingindo públicos mais diversificados. E esse pode ser um bom sinal. A interpretação menos positiva disso é que talvez
há obras que já estavam sendo publicadas, né, que continuam sendo publicadas, talvez não tenham mais tanto apelo ao público, e as editoras estão então buscando novas obras, né, para ocupar aquele espaço que está sendo deixado por essas obras que não estão talvez tendo mais tanta vendagem junto ao público consumidor. São duas formas diferentes de você interpretar a mesma informação. Bom, esse gráfico aqui, ele é sensacional porque poderia ser mais sensacional ainda. Mas ele nos mostra, né, o tamanho que a Panini tem dentro do mercado brasileiro, não em número de vendas, mas na diversificação das obras, né, dos quadrinhos que são ofertados. Bom, e dentre os selos da Panini, né, o que mais tem diversificação de obras é o Planet Mangá, ou seja, são os mangás da editora Panini, representam aí 15,3% do total de novos títulos publicados em 2021. E o interessante é que se você comparar 2021 com 15,3% e olhar aqui para 2022, ele aumentou essa diversificação para 17,2% das obras totais publicadas. Isso significa que os mangás estão vendendo mais, né, de 2021 em relação a 2022? Não dá para saber isso, tá? Apenas que existe uma oferta maior, mais diversificada de mangás do que em relação a 2021 e provavelmente essa tendência deva se manter em 2023. Bom, com relação ao ano passado, nós temos aqui a Marvel, né, em segundo lugar, depois a DC Comics e em quarto lugar a Maurício de Souza Produções, correspondendo aí a quase 8% da quantidade de novas publicações. E depois disso nós temos aqui a Mitos, a JBC, a New Pop, a Pipoca e Nanquim, a Editora Script, Darkside, enfim. Cada uma dessas editoras representando, né, em termos de diversificação, uma fatia bem menos significativa do que a Panini com relação ao mercado. E olha só como que as editoras menores ou as independentes ainda ocupam uma fatia significativa, né? 20,7% das publicações saíram dessas editoras menores. E um dado positivo com relação a isso é que se você comparar com 2021, que nós temos aqui, foi de 18,8%, a quantidade, né, de obras publicadas por essas editoras menores ou independentes aumentou. Outro dado interessante, e que a gente já suspeitava, né, nós já sabíamos que era de fato isso, é que com relação às edições únicas, né, a editora Pipoca e Nanquim concentra mais da metade de suas publicações em edições únicas. Isso pode ser interpretado como uma responsabilidade maior da editora com relação às suas finanças. Afinal, nós sabemos que obras mais longas, né, tendem a diminuir a sua vendagem com o passar dos volumes, tendem, não é uma regra absoluta. Então, para se resguardar, né, a Pipoca e Nanquim opta, e isso já foi explicado pelo Bruno Zago, se não estou enganado, em uma entrevista, né, que eles buscam essas obras de edições únicas ou mais curtas, em edições de luxo, justamente para fugir desse problema, né, da queda de vendas com relação ao avanço dos volumes das obras. Outro gráfico bem importante trazido aqui trata sobre o preço de capa dos mangás, tá? A proporção de obras que são publicadas, classificadas aqui, né, com relação ao preço de capa. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: vejam que há uma migração, né, com relação a 2021 para 2022 de mangás, de obras, de quadrinhos em geral, para o preço de capa entre 25 e 50 reais. Então, as obras até 10 reais, elas tiveram uma diminuição, tá? Não significa que menos obras daquele estilo ali, que representam mais as obras infanto-juvenis, né, da Disney, por exemplo, e da Turma da Mônica, tiveram uma redução, mas não significa que menos obras foram publicadas. Pode significar, e agora elas passaram a se classificar, uma boa parte delas, nas faixas de 10 a 25 reais, ou seja, é o aumento do preço de capa que nós vivemos discutindo e sofrendo por causa disso. O mesmo ocorre, né, na faixa de preço de 10 a 25 reais, uma boa parte dessas obras foi reclassificada para
25 a 50 reais, né, pelo aumento do preço de capa e assim sucessivamente. E exceção ao preço de capa, né, faixa ali de 50 a 75 reais, teve uma leve diminuição na quantidade de obras publicadas. Notem que nas demais faixas de preço houve um aumento, ou seja, além do aumento do preço de capa, né, das obras mais simplesinhas, digamos assim, aquelas obras que são consideradas mais descartáveis, né, há um aumento significativo dentro do mercado com relação à publicação de obras chamadas de luxo. Então, se você somar aqui 19% de todos os quadrinhos que foram publicados no ano passado custavam R$ 75 reais ou mais no preço de capa. É um movimento do mercado em direção às obras de luxo. Com relação ao tipo de gênero de mangás, aqui o pessoal fez um agrupamento, tá? Um agrupamento, eles consideraram super-heróis um gênero fechado, né? E ainda corresponde à maior parcela de obras de quadrinhos publicados aqui no Brasil, mas tem caído com relação a 2021. Essa proporção, né, reduziu bastante. E o gênero de aventura barra ação, ou seja, dois gêneros aqui incluídos em um só, ou classificados em um só, melhor dizendo, eles se aproximaram bastante. A tendência, portanto, é que eles ultrapassem, né, o gênero de super-heróis já em 2023. Isso com relação à quantidade de obras produzidas, vale sempre a pena destacar. Em terceiro lugar, nós temos as obras infanto-juvenil, que também tiveram uma redução. Logo na sequência, fantasia e ficção científica, que tiveram uma leve redução. E por fim, os gêneros com menos diversidade de obras, né? Terror, suspense, humor, adaptação e outros que correspondem a 22,1%. Enfim, são muitos gêneros, né? E quando você tem um gênero aí com menos de 1%, eles acabam agrupando ali dentro dos outros. Então, todos os demais gêneros corresponderam no ano passado a 22% do total de obras publicadas. Já com relação ao país de origem da obra, né? Os Estados Unidos continuam dominando o mercado com relação a essa quantidade de obras publicadas, né? Com uma redução significativa de 2021 para 2022. As obras japonesas aumentaram e as obras brasileiras também. Isso é uma informação importante, né? Temos uma diversificação maior de quadrinhos nacionais aqui. E com relação às editoras, né? Como nós falamos de obras vindas dos Estados Unidos, a editora que mais publica esses quadrinhos é a Panini. E o mesmo ocorre com relação ao Japão, né? Afinal, o Planet Mangá é o maior selo editorial brasileiro. Mas quando falamos da Itália, né, que é o quarto país com mais obras que chegam ao Brasil, a editora Mitos é a líder de mercado com relação à diversificação de obras. Isso provavelmente ocorre, né, por causa... Provavelmente não, né? Isso ocorre por causa da Bonelli. Concentra a maior parte de suas obras, né, por meio da Mitos. E para finalizar aqui, então, com relação às obras nacionais, a editora que mais estimula, digamos assim, né, que mais concentra obras nacionais de quadrinhos é a editora Panini. Lembrando que a Panini é uma multinacional, tá? É uma empresa italiana com filial aqui no Brasil. E o Katsuhiro Otomo está fazendo cosplay de New Pop, é isso mesmo? Ele anunciou mais uma vez que está trabalhando em um novo mangá, né? A última grande obra dele foi o Akira, lá na década de 80, né? Finalizado em 90. E ele acabou escrevendo uma postagem aqui, né? Então o Otomo, ele postou aqui nas suas redes sociais uma foto, né, de um desenho, dizendo que, né, nesse desenho uma mulher dizia que ela sonhou que o Otomo Sensei fez um novo mangá. E ele respondeu que o sonho profético se tornará uma realidade. Acontece que essa nova obra foi anunciada por ele em 2012, tá? Então já são 11 anos e até agora não apareceu nada. Então nós não sabemos se é essa mesma obra anunciada anteriormente ou se ele descartou aquela ideia e está trabalhando em algo novo. Vamos para finalizarmos aqui um pouquinho sobre animes, né? A dublagem de Goblin Slayer da segunda temporada finalmente começou a aparecer. O Arthur Machado, que dá voz ao nosso Goblin Slayer, fez um trabalho sensacional. É uma das poucas obras que eu prefiro ouvir a dublagem brasileira.
e aconselho vocês a fazê-lo também. E olha só, gente, a parte 2 da terceira parte do episódio final, não sei se vocês entenderam, o episódio final de Attack on Titans, ele é dividido em 3 partes, tá? Essa segunda parte irá ao ar no Japão no dia 4 de novembro e ela terá a duração de 85 minutos. Ou seja, 1h25 de animação. E o final do anime tem gerado diversas críticas e debates acalorados entre a fanbase de Attack on Titans, porque muitos, e aí provavelmente eu me inclua nessa lista, gostariam de ver o Eren concluir o plano dele. Mas se não houver nenhuma alteração, isso não irá acontecer. Bom, e essas foram as principais notícias da semana. Se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.